Eu pedi a Deus uma palavra. Hoje eu poderia falar sobre tantas coisas, mas eu prefiro falar aquilo que Deus quer que eu fale. Eu pedi uma palavra para Deus e Deus me deu essa palavra. Nós, nessa última hora, irmão, precisamos desenvolver a nossa fé. Porque sem fé você não consegue resistir ao pecado. Sem a fé você não consegue resistir ao diabo. Sem a fé você não vai suportar aquilo que está por vir. Por isso nessa hora, nessa última hora, nós precisamos despertar a nossa fé. Nessa última hora, você tem que, irmão, aumentar a sua fé e colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Por quê, irmãos? Porque a fé desenvolve a gente. E quanto mais a gente vai tendo fé, mais a gente vai se aproximando de Jesus. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais parecido com Ele a gente vai se tornando. Cada vez que nós vamos nos aproximando de Jesus, mais a gente quer se santificar. Por isso nessa última hora, irmão, desperte a sua fé. Nós precisamos despertar a nossa fé. Ter fé no Deus Todo-Poderoso. Fé como Pedro teve. Pedro foi um homem de muita fé. Não foi por acaso que ele começou a igreja de Jesus. Jesus escolheu ele. Por quê? Porque Jesus viu que ele tinha fé. Ele foi o único dos discípulos que teve coragem de andar sobre as águas com Jesus. Jesus escolheu Pedro, porque um certo dia Pedro estava lá lavando as suas redes, depois de a noite inteira ter pescado e não conseguiu pescar nenhum peixe. Ele estava ali lavando as suas redes, desanimado. Então Jesus se aproxima de Pedro, olha para Pedro e diz assim: Pedro, volte lá. E quando você voltar lá, jogue a rede para o outro lado. Irmão, entenda uma coisa: Jesus não era pescador. Aliás, Jesus era filho de carpinteiro. E Pedro sabia disso. Mas Pedro teve fé. Pedro confiou nas palavras de Jesus. Irmão, Pedro teve fé quando Jesus olhou para ele e disse: volte lá. E uma coisa, irmão, é você olhar para o mar e ver o peixe pulando. Outra coisa é alguém que não é pescador olhar para você e começar a te ensinar como você deve pescar. Mas Pedro confiou em Jesus. Pedro teve fé em Jesus. Pedro olhou para Jesus e disse: mas agora? O Senhor quer que eu vá lá agora. Mas Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, mas a pesca aqui não acontece de dia, é sempre de noite. Mas quando Deus pesca de dia também. Então Pedro confiou em Jesus. Pedro olhou para Jesus e disse assim: olha, tudo bem, eu pesquei a noite inteira, eu não pesquei peixe nenhum sequer peixe eu peguei. Mas Jesus, sobre a tua palavra eu irei lá novamente. Sobre a tua palavra eu vou e vou lançar a rede novamente. Jesus, eu não vou lá porque eu sou pescador. Jesus, eu não vou lá porque eu sei pescar, não. Eu vou lá porque tu me deste uma palavra e eu confio na tua palavra. Por isso, Jesus, eu vou lá porque tu me deste uma palavra. E é isso, irmão, muitas das vezes que a gente precisa de Deus. É isso que você precisa de Deus, de uma palavra de Deus, para você sair da vista e começar a andar por fé. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir o que Deus está dizendo. Você precisa confiar naquilo que Deus fala. Você precisa, irmão, andar por fé. Porque a Bíblia diz que o cristão, ele não anda por vista, o cristão, ele anda por fé. E nessa hora, irmão, nós precisamos ter fé. Porque quando a fé entra no nosso coração, ela começa a nos renovar. E Pedro, irmão, teve fé. Pedro voltou lá e jogou a rede para o outro lado. E aqui aconteceu um milagre. Então os peixes começaram a encher a rede. E o peixe foi encher, irmão. Encheu a rede, encheu o barco. E quase o barco afundou de tanto peixe. Por quê? Porque Pedro confiou nas palavras de Jesus. Pedro confiou na palavra de Deus. Deus deu uma palavra para ele e ele confiou. E o milagre aconteceu. Irmãos, para o milagre acontecer na nossa vida, muitas das vezes você precisa confiar na palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, você precisa colocar a sua fé em ação na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus para que o milagre, irmão, venha acontecer na sua vida, venha acontecer na sua família. Creia naquilo que Deus
Deus já falou. Irmãos, aqui eu podia falar sobre muitas pessoas que tiveram fé, porque creram na palavra de Deus. Mas é fácil falar das pessoas que tiveram fé. Só que a gente também, irmão, precisa ter fé. Por isso eu vou te dar o meu exemplo. Irmãos, a gente precisa ter fé. O ano passado, no final do ano passado, Deus me deu uma palavra. E eu tive que ter muita fé para obedecer a palavra de Deus. O ano passado, eu estava orando e Deus disse para mim: chegou o tempo de você começar a orar por pessoas. E eu disse: eu já oro. Não, você tem que orar por mais pessoas. Ore por mais pessoas. Faça lives de oração ao vivo. E não apenas ore, mas determine a cura sobre a vida daquelas pessoas. Irmão, uma coisa é você orar por alguém no particular. Outra coisa é você orar por milhares de pessoas ao vivo e ainda determinar cura sobre a vida dela. Isso você precisa ter fé. E eu tive fé. E eu falei: Deus, eu vou lá, mas eu creio na tua palavra. Eu vou orar porque eu creio na tua palavra. Lembre-se de uma coisa, irmão: Deus faz aquilo que é impossível, mas o possível você terá que fazer. Então eu fiz aquilo que é possível e deixei o impossível com Deus. Eu comecei a orar por pessoas ao vivo, orar por curas, determinar curas. E desde o ano passado eu tenho recebido vários testemunhos do que, irmão? Dos milagres, de pessoas que foram curadas da coluna, pessoas que tinham problemas graves no pulmão, no coração, pessoas com problemas nas pernas foram curadas, pessoas que tinham problemas no ouvido foi curado, pessoas que tinham problemas nas vistas foi curado. E eu recebendo vários e vários testemunhos, tá tudo lá no canal para você ver. Milhares de testemunhos de pessoas que foram curadas por Deus. Um testemunho que me marcou muito foi de uma irmã que, quando ela estava ouvindo a live de oração, ela estava com a garganta inflamada. Então ela colocou a mão sobre a garganta dela e ela creu na palavra de Deus e ela foi curada instantaneamente. Ela ficou tão feliz que ela compartilhou a live para outra irmã que ela sabia que estava acamada. E quando a irmã que estava acamada ouviu a oração, ela creu e o milagre aconteceu. Ela se levanta da cama e à noite ela vai na igreja e está o testemunho dizendo que Jesus cura. Ei, irmão, Jesus ainda faz milagre, mas para isso você tem que usar a sua fé. Você tem que confiar na palavra de Deus. Parou por aí? Não. Deus me pediu outra coisa. E Deus disse: agora que você orou por cura, você vai continuar orando por cura. Só que agora você vai orar também para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, e hoje a gente vê que é difícil as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Você não vê isso mais hoje em dia. Mas novamente eu tive fé. Eu confiei na palavra de Deus. E eu fui lá e comecei a orar para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. Enquanto eu orava ao vivo por pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Pessoas foram renovadas. Pessoas que fazia anos que não falavam em línguas, elas receberam o renovo de Deus, começaram a falar em línguas. Vários testemunhos de pessoas que foram tocadas, foram libertas. Deus, um dia numa live eu estava orando e Deus pediu para mim orar pelas pessoas que estavam na África. Comecei a orar e as pessoas que estavam lá na África, ao vivo, irmão, começaram a passar mal, começaram a vomitar e Deus as libertou, porque Deus é o mesmo e não muda. Você só precisa confiar na palavra de Deus. Deus ainda cura, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda liberta. Até a Marisa, né, Marisa, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Deus ainda faz milagres. Aleluia. Isso não é só para mim, não, é para todos aqueles que têm fé. Não é, irmã Ilza? A irmã Ilza já contou o testemunho aqui, que um dia Deus deu uma palavra para ela. Deus pediu para ela orar para um homem que tinha câncer. E o que ela fez? Ela confiou na palavra de Deus e ela foi lá e orou para o irmão que tinha câncer. E o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Por quê? Porque ela confiou na palavra de Deus. Irmão, isso não é só para mim, isso não é só para a irmã Ilza, não, é para todos aqueles que confiam na palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, confie, porque o milagre vai acontecer. Confie na palavra de Deus. Comece a exercitar a sua fé para você viver o sobrenatural.
sobrenatural. O que significa sobrenatural? É aquilo que está sobre o natural. E o nosso Deus é um Deus sobre o natural. Aleluia. Confie na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que tudo é possível àquele que crê. Creia na palavra de Deus que diz que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome falarão novas línguas. Creia na palavra de Deus dizendo que agindo o Senhor Deus, ninguém impedirá. Creia na palavra de Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curou, Ele ainda cura. O mesmo Jesus que salvou, Ele ainda salva. O mesmo Jesus que fez milagres, Ele ainda faz milagres. Então nessa noite, irmão, desperte a fé que há em ti. Comece a exercitar a sua fé, para você começar a viver o sobrenatural de Deus na terra. Ei, irmão, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de poder que a igreja primitiva pregava, onde eles falavam e pessoas eram curadas, onde eles falavam e demônios eram expulsos. Esse é o Evangelho de poder que a gente precisa ter na nossa vida, como o apóstolo Paulo disse. E a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas humanas, não, mas no poder do Espírito Santo de Deus. A soriande flamande cai. Ei, irmão, desperte a fé que há em ti. Desperte a fé nessa noite. Tenha fé, confie na palavra de Deus. E a fé, irmãos, não é como esse evangelho que eles ensinam por aí, dizendo assim: irmão, quero ver se você tem fé. Quem fazer um voto de R$1.000 para provar que tem fé, faça um voto de R$100 para mostrar que você tem fé. A fé não é só para isso não, irmão. A fé é para você mover o mundo espiritual. A fé é para você viver o sobrenatural. E a fé também, irmãos, é para você te ajudar a vencer as adversidades da vida. A fé vem, irmãos, para ajudar você a chegar naquilo que Deus quer que você chegue. Fé vem para te ajudar na hora da adversidade. A fé te ajuda na hora das provações. Lembre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: se você tiver fé, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando você passares pelas águas, ela não vai te afogar. Mas para isso, use a fé. Tenha fé, como no Salmo 46 que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da adversidade. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, as nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Apenas aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele é Deus. É este Deus poderoso que você serve e confie nele. Aí você diz: mas irmã Daiane, é tanta luta, é tanta prova. Ei, use a fé, tenha fé. Jó passou por luta também. Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu todo o seu dinheiro, a sua riqueza, mas Jó não perdeu a fé. Naquele momento de luta, naquele momento de provação, ele se levantou no meio da cinza, da dor e da dificuldade, e num ato de fé, ele profetizou dizendo: eu sei pela fé que o meu Redentor vive, e que em breve, muito em breve, se levantará na terra para me dar a vitória. Que nessa noite você possa dizer isso para esses problemas que estão te assolando, e diga: eu sei, eu tenho fé, eu tenho certeza que o meu Redentor vive, vai se levantar em prol da minha casa, em prol da minha família, em prol da minha vida. Aramão declamão de fai. Tenha fé, use a fé. Charamão declamão de fai. Aleluias. General dos generais. Aleluias. Maravilha, meu Deus. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem.
mas a prova das que se esperam. Tenha fé. Irmã, como eu faço para agradar a Deus? Agradar a Deus tendo fé. Hebreus 11, verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus, irmão? Comece tendo fé. Comece usando a sua fé. Tenha fé. Cadê os homens de fé? Cadê as mulheres de fé dessa última hora? Nós precisamos ter fé. Fé no nosso Deus. Deus mudou. Deus mudou, irmãos. Então use a sua fé. Use a sua fé. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então comece a orar, comece a jejuar, para você se aproximar mais de Deus. E comece, irmãos, a usar a sua fé. E lembre-se de uma coisa: se você não estiver disposto a renunciar a nada, você nunca vai conseguir nada diante de Deus. Como eu sempre digo, nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva. O restante você tem que pagar o preço. Se você quer algo de Deus, se você quer ser usado por Deus, faça a sua parte. Pague o preço. Ore, jejue, renuncie, se santifique, para você ser um vaso de valor nas mãos de Deus. Xaramonde, clamando, nós precisamos ter fé. Fé nesse Deus Todo-Poderoso. Fé na palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a... Tenha fé na palavra de Deus. Mas hoje em dia, irmãos, infelizmente, parece que nós estamos vivendo numa geração incrédula. Uma geração que se acha inteligente demais. Hoje, infelizmente, essa geração parece que acredita mais na ciência, parece que mais acredita mais em filmes tecnológicos científicos do que na Bíblia. É uma geração, irmão, que não acredita mais em milagres, porque ela diz: mas eu não entendo milagre. Mas quem disse que é para você entender? Milagre não se explica, milagre não se entende. Por quê? Porque é milagre. Milagre é o que? É uma ação sobrenatural de Deus. Assim como hoje eles não conseguem entender, a ciência não consegue entender aquele milagre que Deus fez quando Ele abriu o mar vermelho e 3 milhões de pessoas passaram em seco. Eles não entendem esse milagre de Deus. Por quê? Porque o milagre é uma ação sobrenatural de Deus. A ciência, o mundo nunca vai entender milagres. Por quê? Porque é uma ação sobrenatural de Deus. E nós precisamos ter fé para viver essa ação sobre a nossa vida. Fé, irmãos, precisamos ter fé para que os milagres aconteçam. Assim como Jesus, irmãos, fez aquele milagre que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Tenha fé, porque os milagres acontecem a toda hora. Os milagres acontecem todo o tempo, porque Deus, como você disse, Deus não mudou. Então toda hora acontece o milagre para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Deus. Então nessa última hora, não seja uma geração de Tomé, que primeiro precisa ver para depois crer. Mas creia para ver o milagre acontecer. Creia para ver o milagre acontecer. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você crê? Então creia em Deus. Creia em Deus para que o milagre venha acontecer. Exercite a sua fé. Mas infelizmente hoje parece que o mundo está abafando a igreja. O mundo está abafando a voz da igreja. Infelizmente, irmãos, parece que hoje o mundo fala mais alto do que a igreja. Mas entenda uma coisa: o mundo só tem voz onde a igreja se cala. Mas, por exemplo, lembra de Daniel? Daniel era uma voz no mundo. Por quê? Porque o mundo não tinha uma voz em Daniel. Assim como José tinha uma voz no Egito. Por quê? Porque o Egito não tinha uma voz nele. E assim, irmãos, nós precisamos ser uma voz para essa geração. Assim como João Batista, quando chegaram para João Batista e perguntaram: quem é você? Quem és tu? Ele disse: eu não sou ninguém. Aliás, eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, nessa última hora, nós precisamos ser uma voz para essa geração. Nós precisamos ser a voz do que clama. Nós precisamos ser uma voz que diz assim: olha, Jesus está voltando. Nós precisamos ser uma voz que clama: arrependei-vos, pois, e convertei-vos de todo o coração para com Deus. Nós precisamos ter
uma voz que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos ser uma voz que anuncia a verdade, que anuncia que Deus é o mesmo e não muda. Nós precisamos dizer: olha, Jesus Cristo é o mesmo, olha, Jesus ainda faz milagre. Nós precisamos ser a voz do que clama. Aleluia. Então desperta do que dormes, desperta a fé que há em ti, desperte o dom que há em você, e comece, irmãos, comece a se aproximar de Deus, comece a ter fé em Deus. Coloque a sua fé em ação, confie no Deus sobrenatural, confie. Deus não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da situação, ainda que pareça. Era o caso daquele aleijado que estava há 38 anos na prova. Imagine, irmãos, 38 anos sofrendo, 38 anos ali, e parecia que nada mudava, nada acontecia, até que Jesus chegou. Jesus chega diante daquele aleijado e diz assim: você quer ficar são? Em vez de ele ficar feliz e dizer: sim, Jesus, eu quero ser curado, em vez disso, ele começou a contar para Jesus os seus problemas. Ele disse assim: Jesus, eu estou aqui porque eu não tenho ninguém que me ajude. A certo tempo desce o anjo aqui no tanque, e quem chegar primeiro recebe a cura. Eu não tenho ninguém que me ajude a chegar no tanque para receber a cura. Da mesma forma, irmão, eu digo assim para você: olha, Jesus cura. Em vez de você tomar posse e crer e dizer: sim, Deus, eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da minha cura, você começa a dizer: não, mas o médico disse que isso é difícil, tem que passar por uma cirurgia. Não, mas a medicina diz que é impossível. Não, você começa a dar desculpa. Ei, use a fé. Jesus olhou para ele e disse assim: você quer ser curado? Em vez dele tomar posse e dizer: sim, Jesus, me cura, ele começou a contar os seus problemas para Jesus, dizendo: Jesus, eu não tenho ninguém que me ajude, eu até queria chegar lá para ser curado, mas toda vez entra alguém na minha frente. Jesus, eu preciso de uma cura, eu preciso de alguém que me leve lá para ser curado. E Jesus perguntando para ele: você quer ser curado? E ele dando desculpa para Jesus. Mas eu entendo ali, irmãos, que Jesus também não queria só apenas curar o corpo físico daquele homem, Jesus queria também curar o seu interior. Porque imagine, 38 anos ali, sendo desprezado pela sociedade, 38 anos ali na luta, na prova, achando que Deus o abandonou, achando que Deus o esqueceu, que Deus não estava vendo ele ali. Imagina os traumas que ele tinha dentro de si. E Jesus começa a conversar com ele e libera palavras de vida sobre o coração dele, até um certo ponto que, quando ele teve fé, Jesus novamente pergunta de novo: e aí, quer ser curado? Naquele instante, antes dele responder qualquer coisa, Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Ei, irmão, é isso que Jesus está dizendo para ti nessa noite. Ei, até quando você vai ficar aí parado? Até quando você vai ficar aí dizendo: ah, Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? E se eu fizer e nada acontecer? Ei, use a sua fé, use os dons que Deus te deu, comece a usar os talentos que Ele te entregou. Dá um passo de fé nessa noite, confie em Deus. Lembre-se, Deus faz o impossível, mas o possível você terá que fazer. Deus fez a promessa para Abraão, mas o passo de fé em direção à promessa Abraão teve que dar. Entendeu? Você precisa fazer a sua parte, você precisa agir por fé. Então nessa noite, irmão, dá um passo de fé em direção ao seu milagre, dá um passo de fé em direção à sua cura, dá um passo de fé em direção ao seu chamado, dá um passo de fé. Charamão declamando fai, saia de cima do muro, como a Bíblia diz que está multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, decida hoje, irmão, andar por fé, decida hoje viver por fé, decida hoje confiar no Deus Todo-Poderoso pela fé. Charamão declamando Pai. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra de Deus, confie no Deus que é fiel e não muda, confie no Deus Todo-Poderoso, confie nele. Aleluia.
Números 23:19. Porque Deus não é um homem para que minta, e muito menos filho do homem para que possa se arrepender. Porventura diria Deus e não faria? Ou falaria Deus e não confirmaria? Fique tranquilo que tudo que Deus falou acerca da sua vida vai acontecer. Mas lembre-se, o passo de fé você tem que dar. É o passo de fé que você precisa dar, porque o milagre acontece quando você usa a sua fé. Aleluia. Então, irmãos, nessa noite não perca a oportunidade de adorar, de exaltar. Tu não vieste aqui por acaso, tu não entraste aqui por acaso, não. Ei, irmão, nessa noite coloque a sua fé e a sua adoração em Deus. Nós viemos aqui, irmão, não foi para assistir culto, nós viemos aqui para prestar cultos ao Deus Todo-Poderoso. Então vamos adorar ao Rei Todo-Poderoso, ao Rei da Glória, ao Senhor Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Deus procura quem? Os adoradores, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Glória do teu nome, Jesus. Os adoradores. Glória, meu Deus. E esses dias, eu orando e falando com Deus, eu comecei a adorar a Deus. E eu comecei a dizer o seu nome. E eu comecei a dizer: Deus, me dê uma palavra para mim te adorar. Porque às vezes parece, irmãos, que as palavras do vocabulário humano são tão poucas para adorar o Deus Todo-Poderoso. Mesmo eu adorando, dizendo a Ele a glória, a Ele o louvor, dizendo que Ele é digno de toda honra, de toda glória, porque dele, para Ele são todas as coisas. Parecia que faltava palavra no vocabulário humano para adorar a Deus. E eu comecei a dizer: Deus, me dá uma palavra para que eu possa te adorar em espírito e em verdade. Então o Espírito Santo falou comigo: eu não vou te dar uma palavra espiritual, eu vou te dar apenas uma letra. Começa adorando a Deus com a letra A. Eu disse: Deus, que mistério é esse? Ele disse: começa adorando a Deus com a letra A. Diga A, mas diga A de todo o seu coração, com toda a sua alma. Então vai lá, eu comecei a dizer: quando eu ia dizendo do fundo da minha alma, de todo o meu coração, eu comecei a dizer irmão, quando chegou no sétimo na sétima vez que eu dizia o poder de Deus, irmão, veio tão forte sobre mim que eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a cantar cânticos espirituais, parecia que eu estava cantando em japonês, e eu comecei então a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ei, irmão, sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que te ensina a adorar a Deus. Então quando você não saber como adorar a Deus, peça para Ele, que Ele vai te ensinar como Ele me ensinou, só te cantando e só louvando com a letra A. Ei, irmão, quando eu fui dizendo de repente o poder de Deus, a presença de Deus encheu a minha casa, e eu comecei então a ser renovada. Comecei a cantar em línguas, depois eu comecei a cantar em cânticos espirituais, parecendo japonês, uma língua totalmente diferente, e o poder de Deus se manifestou. Por quê, irmãos? Porque é tempo de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Parou com a letra A? Não, irmão, tinha A, E, I, O, U, e cada uma dessas letras tinha uma emoção diferente. Na letra O eu comecei a chorar, comecei a sentir um mover no mundo espiritual, mas isso fica para outro dia. Irmão, você precisa adorar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque a adoração move o mundo espiritual. A adoração tira o Deus do trono, andeclamão decai, e Ele faz andeclamão decai, Ele te contemplar. Lembra quando eles foram inaugurar o templo na casa de Deus? O que Deus para a terra foi adoração. Quando, irmãos, os levitas começaram a cantar aquele louvor tão puro, aquele louvor tão santo, ei, Deus desceu na casa. Deus desceu na casa, e a Bíblia vai dizer que as pessoas não conseguiam ficar em pé, que as pessoas começaram a cair no poder de Deus. Por quê? Porque Deus desceu na casa. Deus
veio na terra, irmão, por causa da adoração do homem. Adoração tira Deus do trono. Adoração move Deus. Xaramandecai. Então, se nessa noite você confia em Deus, comece a adorar. Não perca a oportunidade. Essa é a noite do seu milagre. Tome posse. Deus está neste lugar. Deus não reúne o seu povo em vão. Ele não reúne. A palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estaria. Deus está aqui. Por quê? Porque Ele disse na sua palavra que estaria. Deus está aqui. Por quê? Porque Ele disse que estaria. Tem dois ou três aqui reunidos no nome dEle. Então Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele está esperando a sua adoração. Ei, enquanto você adora, Deus desfaz o laço do diabo contra a sua família. Enquanto você está adorando aqui, Deus está mandando os anjos pelejar pela tua casa. Enquanto você adora, um milagre acontece na sua vida. Então adore. Irmã Ilza vai adorar a Deus. A irmã Ilza vai adorar. E você, irmão, não perca o foco. Continue adorando. Continue exaltando. Se coloca de pé para adorar a Deus. Vamos adorar a Ele. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu sinto Deus aqui. Para a mão de Pai, o Espírito Santo, onde estiver o coração aberto, onde estiver o coração com sede de Ti, foi mais de Ti que o Senhor veio tocar profundamente. Espírito Santo, Tu és livre neste lugar, Tu és livre para curar, Tu és livre para batizar, Tu és livre para renovar, porque nós queremos que Deus, o Senhor Deus é um Deus de milagres. Tu és um Deus de milagre. Então, se você conhece esse louvor, adore a Deus conosco. Aleluia. 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 Vai adorando, querido. Vai adorando. Se você conhece o Senhor, adore. Ora, mão de cai, eu sinto o Espírito Santo se movendo. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz, só Ele faz milagres. Glória a Ti, Jesus. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher 14 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Tudo tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de
porque Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre, aleluia. Deus está neste lugar. O Deus de milagres está neste lugar. Clamão, declamão, declai. Declamão, declai. Declai. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós te damos louvor ao Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Nós te rendemos todo louvor, toda adoração. Declamando, declamando, declamai. Charamão, declamando, declamando, declamai. Ouramão, declamando, declamai. Ouramão, declamai. On the fly, on the fly, oh, on the fly. O Espírito Santo quer dar um renovo. Irmão, nós precisamos todo dia renovar o nosso vaso. Todo dia nós precisamos adorar a Deus. On the clamão, the fly, todo dia nós precisamos encher a nossa botija de azeite. Todo dia nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos os dias